querem é ajudas concretas, que mande um advogado visitar na prisão e ajudar com a imigração. Eu discordo disso totalmente. Nós não somos imigrantes ou emigrantes somente quando nós temos problemas. Nós temos aí toda uma economia, todo esse sujeito que chegou aqui, que virou um pequeno empresário, que aprendeu uma nova língua forçado, que tem que trabalhar na casa da madame, limpando a casa e aprender novas regras. Ele é um sujeito que está ganhando qualificação, seja ela reconhecida ou não formalmente. Então, por que o governo não está utilizando essa bagagem melhor? De repente, isso é onde eu me pergunto, é porque o governo não tem uma instituição que o ajude a reconhecer esse potencial econômico desse sujeito. Não, a próxima. Aqueles que estão no perfil de mobilidade social, e tem um grupo muito grande de brasileiros, eles representam, em 2004, representaram 1% do PIB brasileiro. O meu primeiro argumento econômico é esse. Como que um grupo que contribui tão vastamente para o crescimento interno não tem uma representação que está lá para ajudá-lo a fazer mais? Deixa eu interromper. Pode. Eu queria enfatizar que isso é sobremaneira importante, porque não é só 1% do PIB, isso é uma contribuição líquida. Então é mais do que 1%. O impacto é bem maior do que 1%. Para mim, o impacto interessante disso tudo é esse sujeito que manda dinheiro para o Brasil, normalmente ele manda para cobrir despesas do dia a dia. Ou seja, ele está movimentando a economia brasileira e só por isso nós já deveríamos dar mais atenção para ele. Nós temos o sujeito que tem um perfil educacional. Eu acho que o governo brasileiro não está aproveitando o quanto deveria, ele está subaproveitando o aproveitamento de competências e habilidades. Eu sei porque eu tenho clientes que hoje nós estamos mandando ingleses para treinarem brasileiros no Brasil. Com tanto brasileiro que mora lá fora, que era a primeira oportunidade para ele voltar e voltar com dignidade. Se é isso que o governo está interessado, eu não sei. Então, e aí você tem o outro ponto, onde o Brasil hoje está tentando se firmar como uma economia baseada em conhecimento e o potencial intelectual imenso que são os filhos dos imigrantes, e quem tem filho aqui viu os resultados do tanto de filho de brasileiro que entrou para Oxford. Por que ele não está aproveitando? Por que atrair o estrangeiro? Por que não atrair alguém, ou na realidade começar a criar esse imigrante lá fora, para ele pensar na ideia de voltar para o país dos pais deles? Esse é o meu argumento. E aí você tem o grupo de empreendedores. O empreendedorismo brasileiro, seja fora ou seja no Brasil, ele tem o que eu chamo do efeito Havaianas. Ele está lá como ferramenta de desenvolvimento social. Claro que em 2003, no Oscars, foi a campanha da Havaianas usando os famosos que realmente colocaram a Havaiana no mercado estrangeiro. Mas quem fez a Havaiana popular foram a comunidade brasileira, que aí viu a oportunidade de ir lá encher a mala, vender ou entregar para os amigos. Então eu acho que isso pode ser feito em uma escala maior. E aí isso tudo, o que está faltando hoje para o governo fazer isso, na minha opinião, é conhecer esse público qualitativamente. Não se preocupe com o número, se preocupe com o que você pode fazer com essa massa que é largamente ignorada e, na maioria das vezes, muito melhor aproveitada pelos países de destino do que pelo Brasil. E aí eu acho que é só isso. Eu deixei meu e-mail aí, eu passei do tempo ali, e o Rafael está me fazendo sinal, mas é basicamente isso. Qualquer coisa... Muito obrigado, Elis. Agora eu vou dar a palavra para a deputada, deixa eu pegar o nome completo dela, a deputada ítalo-brasileira Renata Bueno. Obrigada, Rafael. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, porque apesar de eu estar hoje no Parlamento italiano, eu vivi tudo isso quando, há 11 anos atrás, eu vim estudar na Itália como uma bolsista e ali também me juntei à comunidade italiana e, enfim, quando estamos longe de casa, a gente busca realmente os nossos conterrâneos para poder nos confortar, nos dar um pouquinho de solidariedade, até pela saudade que a gente sente da nossa casa, da nossa família,
da nossa feijoada, do nosso pagode, né? E eu vivi uma vida muito interessante nesse sentido, até descobrindo muitos valores do Brasil que, estando no Brasil, eu não sabia. E sem dizer o que a gente aprende também das próprias pessoas que estão ao nosso lado, né? Porque nós temos, nesses grupos de brasileiros que a gente encontra e essa grande família que a gente cria, tem sujeitos de todas as formas, né? Como a própria Iris e o Laércio falaram, tem de tudo. Tem desde o empreendedor até o bandido fugido, tem gente que vai, enfim, buscar uma oportunidade de trabalho, a gente encontra de tudo nesses ambientes. E aí a gente vê realmente o que é a realidade brasileira. Essas pessoas que acabam vindo para o exterior realmente numa busca de oportunidade, seja ela qual for. E eu então tive essa oportunidade de vir estudar. Depois de formada no Brasil, eu vim com essa bolsa de estudos fazer uma especialização em direitos humanos. Eu já tinha muito esse viés internacionalista, sempre gostei, já tinha vindo inclusive para a Inglaterra estudar inglês, enfim, morei um tempo aqui quando eu era mais nova e acabei me ligando muito à Itália, até porque nesse período eu aproveitei para reconstruir toda a história da minha família, do meu avô que tinha nascido na região do Vêneto e ido embora para o Brasil, enfim, e lá constituiu essa família de uma imigração italiana mais ou menos 100 anos atrás, né, que é a grande base das famílias italianas de descendentes que hoje estamos ali de São Paulo para baixo. Eu, enfim, aprendi muita coisa nesses 11 anos morando fora do Brasil. E até por isso que eu entendo a emoção do Edmar quando fez aqui a sua fala na abertura de poder ver um evento como este realizado. Cada sementinha que a gente planta e cada grupo que a gente consegue reunir é uma emoção que faltam palavras às vezes para a gente explicar. Eu tive uma experiência maravilhosa, eu digo isso, muitos momentos sozinha, muitos momentos sem amigos, mas sabendo que aquilo só estava me fazendo bem e que aquilo só estava me ensinando a crescer. E eu tenho muito o que agradecer à Itália. E a Itália, a Europa, porque aqui eu descobri o mundo. No Brasil a gente acaba, infelizmente, ainda vivendo um pouco isolado do que é a realidade universal. Hoje que nós estamos um pouco mais abertos, um pouco mais dinâmicos no sentido internacional. Porque ainda há 10, 11 anos atrás, na minha idade, eu saí do Brasil em torno dos 23, 24 anos, eu sentia isso, que lá eu não tinha a oportunidade de me relacionar com o mundo. E quando eu vim para cá, então eu pude aprender, viver, estudando direitos humanos, que é um setor único no mundo, independente da língua que você fala, e é quando a gente olha realmente para o ser humano. Eu sendo filha de político, eu digo isso sempre, nós que carregamos o sangue da política, nós nos preocupamos sempre com o público, e sempre com o bem comum, e sempre com o coletivo, independente de onde estamos. Se estamos na nossa cidade, se estamos no nosso país, qualquer país que a gente esteja, a gente sempre vai se preocupar com o público. Não só com os nossos conterrâneos que a gente encontra, mas com a cidade, se ela está bem organizada, se tem segurança para todo mundo, porque a preocupação é exatamente pelo ser humano. E nisso eu acabei me envolvendo na política italiana, já há muitos anos atrás, enfim, sempre acabei me correspondendo com essa política italiana, justamente porque os italianos eles têm essa iniciativa do associativismo. Quando teve essa grande migração que depois da Primeira Guerra Mundial, mais de 20 milhões de pessoas deixaram a Itália e se espalharam pelo mundo, grande parte com destino à América do Sul, eles acabam se formando em grupos, em associações, que hoje eu vejo que aqui também está acontecendo, isso é muito interessante, e as comunidades italianas. E eles sempre tiveram isso muito forte, essa forma de se reunir, de se integrar, de buscar os seus direitos e até mesmo um modo de se proteger, de ser solidários uns aos outros. O povo italiano ele tem muito essa coisa da cooperação, da solidariedade. Então surgiram já há muitos anos atrás os comites, que são os comitatos dos italianos no exterior. E, por sua vez, os conselhos gerais dos italianos no exterior. No Brasil, por exemplo, nós temos os comites que são organizados por cada região consular. E o Conselho Geral dos Italianos no Exterior, que são 4 pessoas que representam toda a região do Brasil junto ao governo italiano. Se reúnem aqui 2 vezes ao ano, enfim.
tem toda uma institucionalização disso. Além do corpo consular, é claro. Corpo consular, gente, nada mais é do que uma representação do governo daquele país no território estrangeiro. Ou seja, a Itália tem no Brasil seus consulados e a sua embaixada que representa o governo italiano na embaixada, na instituição jurídica e no consulado para dar esse acesso e os serviços às pessoas físicas. Mesma coisa que acontece com o corpo consular aqui na Inglaterra, né? Tudo que existe do governo brasileiro aqui. Mas é uma representatividade contrária que nós temos que buscar e que foi o que a Itália instituiu. Já no ano de 2000 começou esse debate na Itália, porque na época já eram mais de 2 milhões de italianos espalhados no mundo, e através do Mirko Tremaglia, que era o ministro na época da integração, ele tinha sua bandeira muito forte com relação a criar esses cargos representativos dos italianos no exterior. E ele teve muita garra, muita força de vontade e conseguiu instituir isso através de 2 leis no ano de 2001, inclusive tendo que fazer uma reforma na Constituição para agregar essa representatividade internacional. Então, a partir de 2001, eles conseguiram aprovar a existência desses cargos, instituindo então 12 cargos de deputados e 6 de senadores, sendo 18 no total, para representar todos os italianos distribuídos no mundo, dividindo isso em 4 repartições. Então eles criaram uma circunscrição internacional, uma circunscrição exterior, e dentro dessa circunscrição exterior, eles dividiram então em 4 repartições. Uma Europa, incluindo Rússia e Turquia, outra que representa toda a Ásia, Austrália, a África, uma que é a América Setentrional e América Central, e a 4ª região, então, que é a América Meridional, que é a nossa. Nós temos na América Meridional a maior concentração hoje de italianos, né? Por isso esses cargos de deputados e senadores se concentram muito ali na América Meridional. Nós somos em 4 deputados e 2 senadores só na América Meridional, que vai de Venezuela para baixo. E ali nós temos hoje em torno de 1 milhão de eleitores italianos, porque isso não significa que diz respeito ao nosso número de cidadãos italianos. Nós temos hoje, em número de descendência, só no Brasil, 35 milhões. Na América do Sul, aproximadamente 50 milhões. É quase uma nova Itália na América do Sul. Só que tem direito ao voto, porque aí são aqueles que são legalizados, que fizeram todo o seu reconhecimento de cidadania e tem toda a sua documentação em dia, inclusive o título de eleitor, né, regularizado. Somos 1 milhão de eleitores. E desses 1 milhão de eleitores, temos então o direito de votar ou ser votado. Essa eleição se deu então pela primeira vez no ano de 2006, né? Se repetiu em 2008, porque na Itália o sistema é parlamentarista, então não é sempre que dura um mandato todo de 5 anos. Neste caso, o governo caiu antes do tempo e durou 2 anos. E agora, então, a terceira eleição, em fevereiro de 2013, na qual eu tive o privilégio de ser a primeira brasileira nata. Nós nunca tivemos um brasileiro nato presente no parlamento italiano. Nós já tivemos argentinos, já tivemos outras nacionalidades, mas como brasileira nata, eu sou a primeira no parlamento italiano. Isso porque, conhecendo toda essa experiência de morar fora, de ver essa realidade dos brasileiros fora do país, inclusive muitos que vêm buscar oportunidade, eles se baseiam muitas vezes nessa dupla nacionalidade. Essa coragem de deixar a sua casa e de vir para fora é justamente porque já existe algum laço familiar, já tem algum histórico de família. E a minha campanha eu fiz exatamente para os brasileiros com dupla cidadania. Eu não busquei aqueles italianinhos que já estão lá organizados nas suas associações há muitos anos, né? Eu busquei o brasileiro que tem a dupla cidadania, justamente para que a gente possa falar legitimamente em nome do Brasil e em nome da Itália. E hoje exerço esse papel excepcional. Vários amigos, as pessoas que me conhecem me dizem, mas você tem o emprego dos sonhos, né? Realmente é o emprego dos sonhos. Eu que amo a política, amo o Brasil e amo a Itália, eu pude cruzar todos esses pontos positivos na minha vida, nesse mandato que hoje já se completaram 5 meses, fechamos aí o primeiro período legislativo
e no qual eu exerci um papel fundamental, até engraçado, né, fazendo o papel inverso. Na Itália, hoje eu exerço um papel fundamental em nome do Brasil. Né? Defendo, obviamente, dentro do parlamento todas as causas relativas aos italianos que estão no Brasil e na América do Sul, mas muito mais do que isso, eu falo em nome do Brasil, na Itália e na Europa. É óbvio que o nosso país hoje passa por um momento especial, né? Não só de uma promoção internacional, mas é o país da moda, país que está dando, está dando vontade das pessoas conhecerem, está dando vontade do jovem ir lá aprender o português, buscar um trabalho, está dando vontade das empresas estrangeiras de investir no Brasil. E isso acaba dando também essas oportunidades que nós tivemos no nosso país esse ano, de Copa das Confederações, enfim, da vinda do Papa, da Copa do Mundo que vai acontecer no ano que vem. Então, para tudo isso, eu acabo representando o Brasil e hoje tenho participado aí de programas importantes na Itália, tenho estado permanentemente em entrevistas, em programas em rede nacional, justamente para poder divulgar e falar do nosso país. Mas nada disso, gente, é legítimo, porque a gente faz hoje uma grande imagem do Brasil. Eu sei que aqui nós temos representantes do nosso governo, mas às vezes a gente precisa reconhecer que o nosso país caminhou muito, mas ainda falta muito. Né? A gente que vem morar fora, a gente percebe que o Brasil é um país maravilhoso, é um país cheio de amor, cheio de fé, cheio de esperança, mas que a qualidade de vida do nosso povo ainda é muito pequena. Ainda é muito baixa. A gente não tem saúde suficiente, a gente não tem educação suficiente, a gente não tem transporte suficiente, a gente não tem segurança. E isso é uma coisa que a gente acaba tendo fora do nosso país e que nos dá muito mais vontade de estar por aqui. Eu amo o Brasil, acho que os brasileiros que estão fora do nosso país merecem respeito. O professor Edmar, quando me ligou, eu fiz questão de vir aqui, até porque eu já participo desse debate de criarmos cargos no Brasil há bastante tempo, acompanho o trabalho do nosso deputado Otávio Leite, e acho fundamental criarmos um embrião desse debate. Né? Nada cai do céu, tudo precisa ser unido, ser discutido e ser alcançado. Nós temos aqui hoje um momento importante, né? Um fato que se cria, justamente para que a gente possa juntos, e contem sempre comigo, para buscar essa legitimidade, essa representação de todos vocês, de todos os brasileiros que estão fora do Brasil e que não é porque estão fora do Brasil, deixam de amar o nosso país, deixam de querer o bem do nosso país e deixam de querer o futuro do nosso país. E o futuro se faz só através da política. Todos nós merecemos ser representados e todos nós merecemos sonhar com um país melhor. E é dessa forma que nós temos que brigar por uma representação, seja ela de que forma for. Acho isso uma grande causa suprapartidária, independente de que lado estejamos politicamente, merece uma atenção de todos os políticos brasileiros. Não tenho dúvida de que não só os brasileiros que estão fora do Brasil merecem essa representação, mas o próprio Brasil hoje tem nível para ter essa interlocução política. Por isso precisa estar representado, por isso precisa falar com demais países através de cargos eleitos por nós, que somos o povo. Então contem sempre comigo, estou à disposição. Para mim é importante viver essa realidade brasileira aqui na Europa também, porque afinal de contas eu sou brasileira. Muito obrigada. Muito obrigado, Renata. Nós vamos passar a palavra agora para o deputado federal Otávio Leite, que também é ex-vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Muito boa noite a todas, a todos. Amanhã nós vamos aprofundar a discussão, mas esse tom solene que participamos e compartilhamos nesse instante tem a força, a bela força de uma semente e tem ao mesmo tempo o respeito à dignidade da dedicação de todos quantos, antes de todos nós, já contribuíram de alguma maneira
para que os brasileiros no exterior tenham perspectivas reais de terem assegurado seus direitos políticos plenamente. Então, em nome de todos que já, de alguma maneira, trataram dessa bandeira, se dedicaram, quantos anônimos existem por aí, que certamente até nem foram reconhecidos, eu queria aqui expressar o meu profundo respeito e minha profunda admiração. Isso se traduz na emoção que o Edmar nos trouxe logo no início das suas palavras. Eu vou procurar ser bem objetivo, sendo certo que amanhã a discussão ela se aprofundará, mas na perspectiva aqui do que cada um mais ou menos trouxe da sua história, da sua trajetória e a sua conexão com essa causa, com essa bandeira, eu vou falar um pouco da minha. Eu estou no meu segundo mandato de deputado federal, tive outras experiências antes, fui vereador no Rio de Janeiro 3 vezes, fui deputado estadual, mas em 2007 me causou surpresa, um belo dia chegando na Câmara, eu observo um movimento que, em consequência dessa mobilização, provocou a aprovação da emenda constitucional número 54, que reconheceu a cidadania plena, a prerrogativa de cidadão de direito brasileiro nato ao brasileiro nascido no exterior, de filho de mãe ou pai brasileiro. Aquele instante eu despertei para essa questão. Eu já tinha tido outras oportunidades em função das bandeiras que eu abraço, eu defendo as pessoas com deficiência, eu defendo o setor do turismo. Nesse especial, eu tive alguns momentos em que rodei um pedaço por aí para me estreitar e sempre via na presença dos brasileiros uma coisa assim muito digna, né? O que fez brotar em uma pessoa que saiu do seu país, ir para um outro, tentar a vida, ir atrás de uma esperança, enfim, cada qual tem o seu motivo, mas as dificuldades do Brasil, de certa forma, animou a vários, eu fui a razão fundamental para que vários emigrassem, por aí vai, né? Eis que eu resolvi dar uma estudada um pouco mais nesse assunto dos emigrantes. E aquela autora já via a importância de se fazer alguma coisa sobre isso. Basicamente fundamentando em 2 campos. Primeiro, o campo cultural. O elo ser mantido, independente da distância, é algo fundamental do ponto de vista estratégico para a nação brasileira. A nação, conjunto de valores éticos, de valores históricos, que dentro de um território unificados e respeitado soberanamente pela consideração que os outros países têm em identificar aquele grupo de pessoas num território, chama-se país. Então, quantos não eram já os brasileiros? Hoje, segundo o IBGE, são 491 mil. Segundo o Ministério das Relações... IBGE é de 2010. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, são de 2 milhões a 3 milhões e 500. Há quem diga que são 4 milhões. Mas eu sei, e aí eles trouxeram um dado muito importante, com dados do Banco Central, que entraram com divisas líquidas na economia brasileira 5 bilhões em 2012. 4 bilhões e 900, já foram um pouquinho mais. 2008 houve um problema, eu tenho esse dado e vou trazer para vocês. Então você tem, por um lado, essa característica cultural de se fazer algo para que esses laços se mantenham. E aí o viés político, dos direitos políticos, aflora com uma dimensão toda especial. Ora, se pode se votar para presidente da República, em tese poderia ser votado para presidente da República. E por que só para presidente da República? Por que não para outras atividades, para outras representações? Foi baseado nessas 2 convicções de que tem uma importância cultural e tem um valor econômico indiscutíveis, que eu apresentei um projeto, está lá tramitando. Havia um projeto do senador Marco Maciel, de 89, já um pouco nessa direção. Estão juntos, estão prontos para serem votados. Será votado se nós conseguirmos mobilizar tal qual houve a mobilização ao tempo da emenda constitucional 54. Do contrário, o Congresso não é fácil de se alcançar uma decisão. Tem que ser pressionado e as ruas hoje em dia têm falado alto no Brasil e muitas decisões têm sido tomadas.
Então, eu queria dizer o seguinte, eu tenho, mais do que a pretensão de ver aprovada essa proposta, né, eu acho que a experiência que a deputada Renata nos traz é algo que nos inspirará mais ainda, porque é absolutamente legítimo que os 4 milhões de brasileiros pelo mundo tenham voz e voto no Congresso Nacional. São etapas de uma luta. Essa luta a que se falou tem que ser travada com braços dados, com união, né, com o Conselho dos Representantes, com o Ministério das Relações Exteriores, com os partidos políticos de uma maneira suprapartidária, porque nós estamos querendo incluir numa dimensão que a democracia já nos permite hoje no Brasil, a presença de 4 milhões de brasileiros que querem participar da vida pública, querem ter voz, voto e terem as suas propostas levadas adiante nos orçamentos do Ministério das Relações Exteriores, para ampliar o número de consulados, as repartições, enfim, para desenvolver uma série de políticas públicas que têm uma ligação direta com o brasileiro que emigrou. Acho que são etapas, mas eu acho que nós devemos deflagrar todas, inclusive a ideia do 28º Estado, que é o Estado sem território, mas é uma figura nova no direito constitucional, que outros Estados já possuem, outros países. A Itália é o caso do exemplo da Renata, aliás, com parênteses, que é filha de um dos maiores homens públicos deste país, do nosso país. É o deputado Rubem Bueno, um homem da maior dignidade. É mais um que nós teremos nessa batalha a abraçar nossas bandeiras. Agora, eu conheço um cidadão chamado Carlos Páscoa, você que vem do Porto. É o representante da comunidade portuguesa, eleito pelos brasileiros do Rio de Janeiro, de todo o país, e que representa, portanto, a comunidade lusitana dentro do parlamento português, mas proveniente de uma votação dos que emigraram para o Brasil. E ele leva uma série de reivindicações permanentes. Eu acompanho o trabalho dele em relação a isso. Eu acho que nós temos plena condição de levar adiante essas bandeiras. Eu acho que há um amadurecimento político muito acentuado. Já muito deveríamos ter tido esse direito assegurado, mas não há que se olhar para trás, a não ser para nos inspirar no trabalho, na dedicação de tantos que lutaram por isso. Mas o fundamental hoje é olhar para frente, é nos organizarmos. Essa célula aqui é uma célula importante, é preciso ampliar, fortalecer essa causa, para que tenhamos cada vez mais pessoas mobilizadas. E agora, nesse mundo que deixou de ser físico, ele passou a ser físico e digital, e veio para ficar, nós temos mecanismos muito facilitadores para poder levar adiante a mobilização. Um encontro como esse, cuja abertura nos emocionou a todos na voz da nossa cantora, perdoe seu nome. Vanessa. Doreta? Vanessa, perdoe. Vanessa, né? Tropicália. Mas lindíssima representação. Quer dizer, acho que se respira dignidade nesse ambiente, né? Se respira valores que nos unem a todos, né? São verde e amarelo. Nós queremos que os brasileiros que tiveram, por uma circunstância da sua história, enfim, uma trajetória de emigrarem, eles sejam respeitados como brasileiros. Seja na defesa dos direitos deles aqui, que tem muitos problemas, e nós sabemos que tem muitos problemas, mas seja no âmbito das políticas brasileiras, no âmbito do centro de decisão do futuro do país, terem a sua voz assegurada. Esse projeto é um projeto que é viável de ser aprovado porque a maioria é simples. Agora, ele é parte apenas. O mais importante, no meu entendimento, é criar o 28º Estado. Eu acho que essa que é o grande grito de liberdade. Mas, enfim, vamos lutar por isso tudo. Eu vim aqui muito para ouvir, menos para falar. O deputado Armando Virgílio viria de Goiás, tem muitos goianos pelo mundo também. Ele não pôde vir na última hora, mas nós vamos nos organizar no Congresso Nacional para levar adiante os documentos que daqui saírem, as propostas que estão em ebulição, e vamos nos mobilizar. Eu acho que essa é a hora, né? Para que alcancemos esse objetivo que é justíssimo. O brasileiro que mora no exterior, mais do que votar para presidente,
Poucos votam, hein? Os números são pequenos. São pequenos, 200 e poucos mil votaram na última eleição. Estou trazendo esses números amanhã. E aptos a votarem ainda são poucos também. Nós temos que ampliar até a mobilização de todos para que se incluam nesse direito de ajudar a decidir o futuro do país. Agora, nesse movimento, vamos empurrar a ideia do deputado federal, do deputado, do senador, e vamos ao mesmo tempo agregar a bandeira maior do 28º Estado, da Federação, que não tem território, é o planeta, mas tem muito mais do que isso, tem a alma, tem a força de um elo que é do coração, que é da mente, que é esse elo que nos une nesse encontro de hoje. Muito obrigado, para mim é uma grande honra estar com vocês, eu quero ouvir mais. Obrigado. Muito obrigado, deputado Otávio Leite. Agora nós vamos ter a apresentação do Marcelo Serri, vai dar uma apresentação para a gente, que está representando a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidente da República. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao Edmar, a todos os organizadores. É uma oportunidade para mim de grande conhecimento também, porque no trabalho, como eu vou explicar agora, o trabalho que nós fazemos na Presidência da República com migração, a gente depende muito do conhecimento que vocês passam para nós da realidade dos brasileiros no exterior. E também gostaria de falar um pouco sobre como está sendo discutida essa questão dentro do Poder Executivo, porque isso é algo um pouco recente. Na Presidência da República a gente tem um projeto que não fez um ano ainda, que trabalha com migração, e eu vou explicar um pouco como que funciona isso, né? Bom, em primeiro lugar, para começar, eu pessoalmente admiro muito vocês todos aqui pelo fato de terem tido coragem de sair do país, de começar uma vida nova em um outro local, em outra cultura, enfrentando dificuldades enormes. Isso já demonstra que são pessoas de coragem, pessoas com uma capacidade diferenciada. E eu admiro muito. Eu também já fui imigrante. Morei 3 anos em Roma, fui há 6 anos e voltei há 3 anos para o Brasil. E numa situação até um pouco privilegiada, que eu fui como estudante. Mas eu pude viver também um pouco das dificuldades que vocês viveram aqui, que vocês vivem aqui. E eu sei o quanto é difícil, e eu sempre me emociono quando eu vejo a luta que os imigrantes brasileiros, que os brasileiros que moram no exterior têm que enfrentar todo dia. E o que aconteceu lá dentro da Presidência da República foi que há 1 ano mais ou menos houve uma grande movimentação dentro do Brasil de empresários, principalmente brasileiros, que contratam estrangeiros, indignados com toda a dificuldade que existe, com toda a burocracia que existe para contratar um estrangeiro no Brasil, que demora em torno de 4 meses, 5 meses, às vezes até mais. Para pegar um documento no Brasil, para você receber um RG no Brasil, o estrangeiro tem que esperar vários meses. Assim, às vezes demora mais de 1 ano para chegar um RG do estrangeiro. Às vezes ele já até voltou para casa e já chegou o RG dele. E existem várias dificuldades que tem com o estrangeiro no Brasil. E daí a Secretaria de Assuntos Estratégicos, que é uma secretaria voltada para trabalhar alguns temas específicos, alguns temas, obviamente, que são considerados estratégicos pela Presidência da República, e resolveu começar a trabalhar com imigração. E o nosso foco sempre foi o imigrante, o estrangeiro no Brasil, e trabalhando com estudos relacionados ao procedimento, relacionados aos direitos do estrangeiro no Brasil. Então, inclusive, eu tinha feito uma preparação aqui, eu nem vou passar, porque senão vai ser muito longo, são uns 40 slides, mas eu vou direto ao ponto aqui.
Porque o que aconteceu é que, ao estudar a questão migratória dos imigrantes, a gente começou a perceber também que existia o outro lado da moeda que era muito importante também. A gente está falando aqui, vocês estão falando de 3 milhões de estrangeiros, de brasileiros no exterior, 2,5, 3, 4. No entanto, no Brasil nós temos 600 mil estrangeiros, 600 mil imigrantes no Brasil. E essa diferença é enorme. E com essa diferença enorme, hoje já existe um consenso dentro do governo. Eu não vou dizer consenso porque existem alguns atores dentro do governo que ainda não concordam plenamente com isso. Mas já existe quase um consenso dentro do governo que é necessário criar um órgão específico para tratar de imigração. Isso pensando mais nos imigrantes, nos estrangeiros que vão para o Brasil. E para tratar desses 600 mil, a gente pode criar um órgão. Só que agora, para tratar dos 3 milhões de brasileiros que estão no exterior, não. Entendeu? A gente tem lá todos os ministérios envolvidos nisso, que é o Ministério da Justiça, o Ministério do Trabalho, o Ministério das Relações Exteriores, o Conselho Nacional de Imigração, todos eles trabalhando duramente para que a gente consiga mudar a legislação, para dar ao estrangeiro no Brasil uma qualidade de vida melhor, mais dignidade, para agilizar o seu processo, para que eles possam viver como um brasileiro vive dentro do Brasil. E todo esse esforço a gente faz. Então não faz sentido a gente não fazer o mesmo esforço para atender os estrangeiros, os brasileiros que estão no exterior. E por isso eu fiquei muito contente quando o Edmar entrou em contato conosco e pediu nos convidou a participar aqui do fórum. E eu venho com uma intenção maior de aprender aqui, de colher informações para levar para o Brasil, para o governo brasileiro, para que a gente possa colocar isso na mesa de discussões. Por quê? Hoje nós estamos passando por um momento dentro do governo muito importante e muito favorável a essas mudanças que vocês mesmos estão pleiteando. Acontece que nós temos uma lei de imigração no Brasil, que é o Estatuto do Estrangeiro, que é de 1980. É um estatuto que foi feito na época da ditadura, que ele assim, meio trata o estrangeiro como possível terrorista e assim, você é um terrorista, a priori você é um terrorista, não prove que você não vai fazer nenhuma besteira no Brasil. Então a gente está tentando mudar essa lei. Isso já é consenso dentro do governo, ela vai ser modificada. Existem 2 projetos no Congresso, que é o 5655 e o projeto de lei do senador Luiz Nunes, que é o 288. E esses dois projetos estão sendo avaliados. E isso é uma coisa muito importante que foi falado aqui, que tem que olhar isso com uma visão suprapartidária dentro do Brasil. E tanto é que nós estamos, dentro do governo, nós estamos analisando o projeto 288, que é do Luiz Nunes, que é da oposição, e analisando com seriedade mesmo. Então não existe nenhuma questão partidária nisso daí. O que nós queremos, o que o governo quer, existem diferenças de opiniões lá dentro, mas eu acredito que todos os órgãos, estão com a intenção de resolver esse problema. E a proposta que nós temos, que a SAI desenvolveu, a partir dos estudos que nós estamos elaborando, nós estamos fazendo vários estudos relacionados à migração em 5 temas, escrevendo vários artigos. Um deles é a relevância da imigração, o que um país se beneficia ou quais são os possíveis prejuízos que podem ter com o aumento da imigração. A questão da atratividade, isso voltado no caso do Brasil. O Brasil, quais são os fatores que fazem com que o Brasil seja um país mais atrativo ou menos atrativo. E estamos estudando o mercado de imigrantes que existe em todo o mundo. E também um estudo da legislação, de quais as alternativas que uma pessoa tem para ir morar no Brasil. E o 5º tema, que é o procedimento. Quais são os procedimentos do imigrante no Brasil. E para auxiliar tudo isso, nós estamos fazendo várias pesquisas com empresas, com estrangeiros no Brasil, com os brasileiros em relação aos estrangeiros. E o que acontece é que, no meio dessas discussões todas, nós estamos em contato sempre com o Departamento do Estrangeiro do Ministério da Justiça, com o Itamaraty, com o Ministério do Trabalho, Coordenação Geral de Imigração,
com o Conselho Nacional de Imigração. E em relação aos brasileiros que estão no exterior, eu tenho notado que nas últimas reuniões ele tem sido tocado mais esse ponto. Esses próprios projetos de lei, assim, a intenção nossa do projeto de lei que nós estamos desenvolvendo, eu pulei uma coisa. O Ministério da Justiça criou uma comissão para propor um novo projeto de lei ou um substitutivo a um desses dois projetos de lei. E já foram feitas 2 reuniões, e na última reunião foi tocado no tema dos brasileiros no exterior, e uma coisa já é quase certa, eu não posso afirmar para vocês que isso vai acontecer, mas pelo menos é a vontade dos atores, que o Conselho Nacional de Imigração torne-se Conselho Nacional de Migração, que é para tratar também dos brasileiros no exterior. E a outra proposta, tem a lei não vai ser mais o Estatuto do Estrangeiro, ou seja, a lei do imigrante, mas a lei da imigração, para comportar também a questão dos brasileiros no exterior. E também, o que eu acredito que seja um ponto mais delicado, mais difícil, mais essencial, que é a criação de um órgão que centralize a questão migratória. E nesse ponto que eu acho que nós podemos trabalhar juntos, e devemos trabalhar juntos, unir forças, porque a gente está numa janela de oportunidades, o governo inteiro está disposto a agir, a mudar, até mesmo no caso do Brasil, que dá muito trabalho, centrais sindicais brasileiras, tudo, eles estão dispostos a colaborar. Na questão do imigrante, nos últimos 6 meses, nós conseguimos mudar as regras mais do que nos últimos 20 anos. Para vocês terem uma ideia, existe uma predisposição hoje a fazer uma mudança na questão na política migratória no Brasil. E daí as pessoas perguntam sempre, mas por que os consulados eles já servem os brasileiros do exterior? Tudo bem, só que existe uma grande característica que a gente tem que ter em mente aqui, que o consulado ele não serve para fazer política pública. E quem é que faz política pública com o brasileiro no exterior? Entendeu? Hoje, eles estão, assim, vocês estão órfãos disso. Então, acaba que essas associações todas que estão aqui, vocês acabam fazendo um trabalho que deveria ser também função do governo, entendeu? De cuidar do brasileiro que tá no exterior. E a gente acredita que, estando em um órgão, e nesse ponto de que tipo de órgão que deve ser, se é uma secretaria ligada à Presidência da República, se é um departamento ligado ao Ministério da Justiça, se é uma agência, é algo que está sendo discutido. Nós, nesse momento, estamos debruçados em cima de como seria se fosse uma agência. E nessa agência estaria dividida, estaria tratando uma parte dela dos brasileiros no exterior e também dos estrangeiros no Brasil. E a agência, a gente acredita que a agência tem algumas vantagens, outras desvantagens, mas tem algumas vantagens que existe autonomia administrativa, autonomia orçamentária. A agência ela é gerida por meio de um contrato de gestão, então existem metas que a gente tem que cumprir, e isso faz com que a gente consiga ter mais eficiência, ter resultados melhores. Mas existe também a possibilidade de uma secretaria ou de um departamento, estão sendo estudadas todas essas. O Ministério da Justiça está fazendo um trabalho muito interessante em relação a isso, eles estão fazendo um trabalho muito, aprofundando muito a questão da criação da agência ou da secretaria. E eu acredito que é muito mais fácil, isso é uma coisa que a gente vai discutir amanhã, mas que é muito mais fácil ser criada uma agência, uma secretaria, ou o que seja, mas um órgão para tratar dos dois temas, do que ser criada uma secretaria do imigrante e uma secretaria do imigrante. Isso eu acho que é muito mais complicado. Então eu acho que a gente deve unir forças e trabalhar junto. E o que acontece? Como que a gente consegue esses resultados? Como que a gente conseguiu esses resultados nos últimos 6 meses? Por incrível que pareça, não foi somente um trabalho de a gente fez os estudos, mostrou que era melhor mudar, então o governo resolveu, no caso o Conselho Nacional de Imigração, que define essas regras, resolveu mudar. Não é só isso, porque isso sempre foi apresentado. Há vários anos que vem sendo apresentados que existem alguns absurdos que acontecem nas regras para a imigração no Brasil e nunca foi mudado. Só que o que acontece é que
a partir do final do ano passado, do segundo semestre do ano passado, começou um movimento muito grande, e a Secretaria de Ação Estratégica da Presidência da República estava muito envolvida nisso, e o movimento que envolveu a imprensa, envolveu a sociedade brasileira. Então, a imprensa não ficou uma semana, desde então, não ficou uma semana sem sair em algum jornal de grande circulação no Brasil, uma reportagem falando da questão dos imigrantes, dos problemas que os imigrantes sofrem. Isso obrigou praticamente o governo a se mexer. Então, eu sou servidor público e eu trabalho dentro do governo e eu reconheço isso. É uma coisa assim que o governo, muitas vezes ele funciona com base na pressão. Então, se serve um conselho para vocês, da minha experiência que eu tive, da nossa experiência que a gente teve nos últimos meses, é continuar fazendo pressão. Quanto mais pressão, melhor. Quanto mais a imprensa tiver em cima, melhor. Isso auxilia muito, isso aumenta muito a velocidade das ações dentro do governo. Entendeu? Porque isso que você, por causa disso que eu digo, assim, é louvável esse fórum, é louvável o que vocês estão fazendo, o trabalho que vocês estão realizando é algo admirável. Eu fico assim, inclusive me espelho nisso para eu poder voltar para o Brasil e continuar o meu trabalho com mais vontade. E eu me coloco à disposição para estar sempre trabalhando junto e no que for preciso, nas próximas reuniões que a gente tiver para a reunião da legislação, de mudança da legislação, apresentar as propostas de vocês, aqui as propostas para que sejam levadas com seriedade dentro do governo. Obrigado. Agora que todos os membros da mesa... Perdão. Agora que todos os membros da mesa deram sua palavra, nós vamos abrir para o público. Então, quem quiser fazer perguntas, levante a mão. Vocês têm que falar o nome, se está representando, se veio de outro país e que entidade que você está representando. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, começar a abrir o debate com alguma pergunta para os políticos? Para a mesa? Eu gostaria de fazer uma pergunta para Iris. Identificar antes, acho que é uma boa. Oi? Se identificar. Eu sou Vanessa, a que cantou o hino nacional, nervosa. Eu sei o hino todo, tá? Ele me pediu para cantar só uma parte. Não tem truque não, eu sei o hino todo. Meu nome é Vanessa, eu moro há 13 anos em Londres. Eu sou cantora e sou a proprietária da banda Tropicália. Eu tenho um show latino brasileiro já há 10 anos. Esse ano nós estamos fazendo 10 anos já no mercado. E a minha pergunta é para a Iris, porque eu gostei muito da explanação dela, porque eu sempre me pensei me vi como uma imigrante, não pensei na coisa do emigrante, né? Como que está sobre essa coisa de contratarem pessoas, os ingleses para estar treinando? Quando eu tive esse ano a maior surpresa da minha vida, eu estou em negociação de ir com quase 20 pessoas de Londres para fazer um show no Brasil durante a Copa do Mundo, quando é um show brasileiro e eles podem contratar qualquer pessoa lá. E a história foi justamente essa, porque a pessoa que organiza é britânica e ela, mesmo eu sendo brasileira, eu vou cantar, mas a minha banda eu tenho estrangeiros, ela prefere contratar uma pessoa de fora. Eu queria perguntar, assim, dentro das estatísticas, essas pessoas que estão voltando para o Brasil agora, porque eu não tenho a menor ideia, como que essas pessoas estão encontrando o mercado para trabalhar? Como que está sendo? Você tem que ir lá, você tem que procurar, você não tem... Hoje em dia nós não temos condições nenhuma de mandar, por exemplo, eu daqui mandar um currículo, se eu quiser trabalhar, porque é uma coisa que me deu uma luz assim na minha cabeça, né? Como que está essa situação de nós, os emigrantes, quando nós voltamos. Nossas chances de não só ficar batendo perna, né, e procurando um trabalho. Talvez eu não seja a pessoa mais apropriada para falar se existe ou não uma política pública, mas a deputada já disse aqui que não existe uma política pública. É onde vem o meu argumento econômico. O argumento para se criar um órgão específico para lidar com esses imigrantes, ele é econômico. Hoje a Inglaterra contrata metade dos contratos que estão indo para o Brasil são de pessoas que conheceram brasileiro aqui. Aí o que o governo brasileiro está fazendo é pagando o estrangeiro para contratar o brasileiro.
faz sentido.